feito algumas observações de teor, tanto bíblico quanto espiritual, devocional, sobre as profecias, as revelações, a situação política do Brasil e o que tem de intervenção divina nisso, de manipulação humana. Então o que eu fiz? Eu organizei uma série de coisas que eu já havia falado e eu gostaria que você assistisse a esse vídeo com muito critério, com muito carinho, e desde já eu te peço para assistir do começo ao fim, porque tem hora que você fala assim, já vi ele falando isso, mas eu especifiquei as situações, eu as encadeei de maneira mais organizada, porque muita coisa tem acontecido e a gente precisa organizar as ideias para a gente aumentar o discernimento em Cristo Jesus. Por isso, nesse vídeo eu dividi pelo menos em 9 partes, dentre elas as principais. Eu vou começar falando sobre a questão das profecias. Elas valem para hoje? Se elas valem para a atualidade, quais são os critérios para a gente detectar uma profecia com um discernimento mais preciso? Segundo, as profecias elas têm um estilo. Elas vão falar a partir de 4 tempos simultâneos. Então vai ser a próxima sequência do assunto aí no vídeo. Terceiro, nós vamos falar sobre a questão do fim dos tempos, né? Sobre a questão das guerras, rumores de guerras, dos falsos cristos e dos falsos profetas. Se isso é uma coisa para acontecer lá na frente, ou se isso acontece hoje, como que isso acontece hoje, quem é que pode ser colocado nisto. Depois, a gente vai começar a falar sobre alguns anticristos e falsos profetas da atualidade, não julgando a história dessas pessoas na sua eternidade, mas discernindo-os aqui agora, no presente do país. Então eu gostaria que você assistisse e entendesse algumas características, né, sobre a blasfêmia das pessoas que acabam seguindo esses falsos cristos e falsos profetas, o que é de fato esse espírito do anticristo, mostrando principalmente que o evangelho que a gente quer impor não é evangelho, e quais são as consequências da cegueira que quem diz servir a Jesus está tendo em relação a algumas situações atuais que estão acontecendo no país. Então eu te peço de novo, assista com carinho este vídeo, e aí sim, depois de você ter assistido tudo, se você quiser fazer um comentário, não um xingamento, mas um comentário, um acréscimo, fique à vontade para comentar. E a gente vai te dando o retorno na medida do possível. Mas, por favor, assista-o todinho, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Você acredita em profecia? A gente está numa geração onde ou as pessoas acreditam cegamente na profecia, seja de onde ela vier, ou as pessoas ignoram-na totalmente. As profecias, ignoram-nas, né? E a pergunta é essa: você crê que Deus continua falando por meio de indivíduos com suas visões? E uma primeira parte da resposta é que, você crendo ou não, Deus é Deus e Ele fala com as pessoas. A gente não pode idolatrizar os eventos bíblicos para fugir de Deus. Deus falou com Moisés, Ele fala com as pessoas. O nosso problema é que a gente é muito misticista, né? Que a experiência mística ela é verdadeira, mas o que o misticismo faz? Não preciso de informação nenhuma porque Deus fala comigo. Eu sei de tudo porque Deus falou comigo diretamente. Deus falou com você, mas você não pode deixar de entender que você continua sendo um ser humano. Que até quando Deus está falando com você, você pode estar fazendo uma leitura totalmente errônea disso. Aqui a gente precisa pensar um pouquinho nas profecias sobre o momento atual do país. Dentre tantas que tem aí na internet, tanta coisa foi falada sobre o que está acontecendo atualmente no país, e aqui eu estou falando de profecias emitidas por pessoas cristãs, gente sincera que busca a Deus, que foi acordada de madrugada, tiveram visões, e muitas dessas foram publicadas na internet e estão sendo mal discernidas por algumas questões que eu vou mostrar para vocês aqui. Até a palavra de Deus deixa bem claro que o profeta pode estar enganado na interpretação do que ele está fazendo. Se você pega, por exemplo, o profeta Ezequiel, o gabaritado profeta Ezequiel, ele falou coisas tão preciosas acerca de Jesus
que se ele visse Jesus mesmo, 400 ou 500 anos depois das profecias dele, ele ia mandar matar Jesus. Que Jesus é esse? Que toca no imundo, que anda com publicanos e pecadores? Na minha profecia dizia que ia ser tudo o contrário disso, porque ele estava falando de arquétipos, de simbologias, de santidades e não de práticas necessariamente. Aí eu dizia para minha colega de trabalho que Jesus, que o profeta Ezequiel, ele se enganaria. Por isso que quando Deus dota alguém de profecia, com dom de profecia, ele também tem esse exercício de defender esse alguém dessa profecia, em alguns aspectos, porque o cara está sendo profeta, mas ele está sendo limitado em muitas questões do que ele está profetizando. Né? Quantas coisas eternas os profetas profetizaram, eles não conseguiam entender que ali se estava tratando de coisas eternas. Para uns Deus fala, igual ele falou com Daniel, olha, levante-se, vai descansar, você vai ver até o fim dos seus dias, isso vai se cumprir bem depois. Para outros Deus não falava nada, e eles ficavam com aquela sensação de que aquilo ia acontecer já, ali, e aí existem coisas que eles falaram que estão longe de acontecer, porque Deus é Deus, ele se manifesta em toda a sua divindade, mas os profetas são pessoas limitadas, deveriam ter a humildade em relação a isso. Por isso que na Bíblia não tem endeusamento de dons espirituais. Né? Os profetas tendem a achar que só porque parece que Deus fala diretamente com eles, que eles não precisam de mais nada. Nada disso. O que a gente vai ver é que a profecia ela é um dos dons espirituais. Não existe profecia verdadeira, autêntica, que não venha cercada também da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento humano. Se você for olhar, por exemplo, no livro, na classificação bíblica, vamos chamar os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, que escreveu também as suas lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses 4 ditos profetas maiores eram homens de muita ciência, de muito entendimento, de muito estudo. O profeta Daniel foi encontrado entre os sábios, então ele tinha experiências místicas, mas ele não era um misticista. Isaías entendia de poesia, de política, de cultura, de tudo quanto é coisa. Um dos textos mais belos das Escrituras está ali nos originais do profeta Isaías. Você pega o profeta Jeremias, que estava ali naquela urgência profetizando coisas que pareciam só coisa ruim, e aí ele tem a arte de escrever uma lamentação com toda a poética hebraica. Então, profecia que não passa pela ciência, pela filosofia, que não vai por esses territórios, é revelação limitada. Né? E até os ditos profetas menores, né? O Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são chamados de profetas menores porque eles tinham poucos escritos, mas até eles tiveram que ter no mínimo um letramento para registrar as suas profecias, ou tiveram de se acercar de pessoas que escrevessem isso que eles estavam vendo. Então, não existe profecia sem conhecimento, não existe profecia sem uma busca diária do conhecimento do Senhor, que passa pela comunhão com Ele, mas passa também pela intelectualidade acerca dessas coisas. A gente não pode se prender ou na intelectualidade ou na mística, mas não existe profecia sem essas coisas. Por isso que o Paulo vai dizer que a uns Deus deu dons de profecias, a outros a palavra do conhecimento, a outros sabedoria, a outros dons de governar. Ou seja, não tem dom maior e nem melhor, existem dons e todos os dons, cada um vai precisar de todos os outros para serem tais. Né? Isso é que é a profecia. Ela é maior do que o profeta. Quando você tem uma experiência mística, você está falando com Deus, igual Josué estava aqui falando com o príncipe dos exércitos, que era o próprio Senhor dos exércitos, ele não estava tendo discernimento total daquela experiência. E o profeta deveria ter a humildade de entender isso. Olha, eu vi coisas inexplicáveis. E até quando Deus manda o profeta dizer alguma coisa para alguém, ele tem que sempre ser humilde e não colocar a opinião dele na frente. Ó, eu vi isso, o que é eu não sei. Porque senão a gente vai cair no que a gente está caindo no Brasil, né? Muita gente viu antes de 2018 o Congresso esfarelando, o Supremo Tribunal Federal sendo atingido, viu terremotos em Brasília, prédios caindo, casas afundando, tsunami. E aí algumas pessoas tinham cuidado de falar, olha, eu não sei se isso é literal, mas foi o que eu vi. Porque o que a gente está vendo, na verdade, é algo de origem espiritual. Vocês não estão vendo, não, os poderes sendo confrontados? As profecias, elas sempre terão
automaticamente, simultaneamente, 4 direcionamentos às profecias bíblicas. Nós temos o que sobre o fim dos tempos? Algo falado no profeta Daniel, o que o próprio Jesus falou, nosso Senhor falou, o que o apóstolo Paulo apontou, o que o apóstolo João apontou, e o Apocalipse, que significa revelação, que não é necessariamente a revelação do futuro, mas a revelação do que está por trás da realidade. Aí eu estava dizendo que a profecia bíblica, seja dita pelos profetas, por Cristo, pelos apóstolos, e condensada no Apocalipse com seus muitos arquétipos, com suas muitas figuras, essa profecia ela sempre vai ter 4 direcionamentos automáticos. Primeiro, essas profecias estão se referindo ao momento no qual o profeta está vivendo, né? Segundo, essas profecias elas estão se referindo a um momento a médio prazo, a longo prazo, após aquela profecia. Terceiro, está se referindo à estrutura da humanidade. A humanidade o tempo inteiro age conforme os arquétipos proféticos denunciam. E quarto, ela está se referindo ao acontecimento final. Vamos falar dessa questão, por exemplo, do anticristo e do falso profeta. Quando Daniel, por exemplo, falou sobre o abominável da desolação, o homem da iniquidade, ele estava se referindo a coisas dos tempos finais que ainda estão para acontecer, mas ele também estava se referindo ao que aconteceu no século II a.C., quando Antíoco Epifânio profanou o templo, sacrificou porca no altar, né? O Antíoco Epifânio, por sinal, tinha um caráter muito parecido com o do presidente Bolsonaro. Ele é aquele homem que ele era de confusão, mas ele era um engraçadinho e as pessoas não sabiam como é que ele tinha chegado ali. E tinha uma vontade popular misturada com uma imposição do indivíduo. Então o Antíoco Epifânio foi esse homem da iniquidade nos tempos de Daniel, que viria na frente, mais à frente, ser chamado de anticristo. Aí a gente chega nos dias de Cristo, quando ele vai dizer, olha, quando vocês virem o abominável da desolação, aí já tem o segundo destino da profecia, não era mais para o século II a.C. que ela já tinha se cumprido. Mas Jesus tinha falado assim, ó, leia o livro de Daniel que vocês vão ver o que acontece com o abominável da desolação. Que ele estava se referindo também a um período pouco após a sua ida, né, quando ele foi assunto ao céu. Ele estava se referindo ao fato de que Roma iria invadir o templo, iria botar fogo no templo, gentios iriam sacrificar animais abomináveis no altar. Então ele estava dizendo para aquelas pessoas, olha, isso vai se cumprir. Mas ele sempre apontou, mas outras coisas acontecerão mais no futuro. Só que o que vai acontecer por agora é apenas um protótipo do que vai acontecer no futuro. Aí, depois que Cristo sobe aos céus, a gente tem o apóstolo Paulo, que nos traz o Evangelho, e aí ele chega lá em 2 aos Tessalonicenses e fala, olha, Cristo não vai vir antes que se manifeste o iníquo. E aí ele vai dizer também do espírito do anticristo. Aí depois nós temos mais à frente o apóstolo João, quando ele já começa a trazer o que eu vou trazer aqui. Que, independentemente do que vai ser lá no futuro, uma coisa é fato. Nós já temos entre nós, desde sempre, desde que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, nós já temos muitos anticristos e muitos falsos profetas. Né? Então chegamos aí ao terceiro significado dessas profecias todas, de Daniel até João no Apocalipse. Então, independentemente do quarto sentido, de quando ele vai acontecer, de como aquilo vai acontecer, os cumprimentos parciais dessa profecia eles vão sempre se cumprindo, porque sempre haverá entre nós os anticristos e os falsos profetas. E toda vez que a gente está numa pandemia, quem tem uma fé em Jesus, quem está de olho na palavra de Deus, nos sinais dos tempos, logo começa a fazer essas perguntas. O mundo vai acabar? Jesus está voltando? O que está acontecendo? E eu poderia já começar respondendo de maneira simples e prática que toda vez que a gente está diante de uma pandemia, com certeza Jesus vai voltar para muitos, no sentido de que muitos vão encontrar com o Senhor nessa pandemia. E de fato a hora de muitos está chegando em meio à pandemia. Por outro lado, muitas mortes poderiam ser evitadas se a gente também atentasse
à sabedoria, ao conhecimento da palavra e à busca do Senhor. Né? Mas para quem chegou a hora de partir, e não são todos para quem chegou essa hora, mas vão partir, para quem chegou a hora, Jesus está voltando para essas pessoas. Agora, o que a gente precisa entender é que o próprio Jesus deixou muito claro na sua palavra, nos últimos dias em que ele esteve aqui em carne, dizendo o seguinte: olha, vai haver sempre movimentos assim de guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, sinais da natureza, pandemias, vai acontecer muita coisa, mas ainda não é o fim. Até que um dia o fim vai chegar. E junto com essa questão de haver guerras, rumores de guerras e pandemias, ele também disse que muitos falsos cristos surgiriam. Alguns sendo descarados, né, como os imperadores romanos que atribuíam a si mesmo o papel de deuses, e outros mais disfarçados, recebendo da mãe um nome, no meio do nome um Messias, e se sentindo restaurador da moral humana. São os falsos cristos. O que é um falso Cristo ou uma falsa cristandade? É o fato de as pessoas quererem impor sobre a sociedade aquilo que o próprio Jesus disse que não era para ser imposto, era para ser semeado. O Evangelho é para ser semeado. A primeira grande parábola do Evangelho é a parábola do semeador, que semeia 4 vezes e aparentemente ele se dá mal nas 3 semeaduras, ele só se dá bem na última semeadura, quando a semente germina e frutifica 30, 60 e a 100 por 1. Então, o espírito da cristandade, o espírito do Evangelho é o do semear. Mas o espírito do anticristo é o de impor. Por quê? O espírito do anticristo ele é fruto de muita fé frustrada. Já que eu não posso fazer determinadas coisas, eu também não quero que ninguém faça. E aí você começa a vigiar determinados pecados enquanto você pratica muitos outros. Por exemplo, vigia-se muito o pecado da homossexualidade, enquanto se pratica fofoca, se é a favor da pena de morte, acha que quem tem pobreza é porque deve estar devendo alguma coisa mesmo e Deus está castigando. Porque você tem toda essa falta de amor ao próximo, mas isso tudo é ignorado enquanto se enfatiza a questão da homossexualidade, da mulher que quer abortar e etc. E isso é tão terrível que já tem gente aí me confundindo com esse cara agora está querendo implantar uma ideologia de esquerda. E eu não estou falando aqui de ideologia e nem de política. Eu estou falando da fé que a gente tem em Jesus em meio a este momento econômico e político da história da humanidade. Jesus chamou isso de princípio das dores. Eu creio na volta de Jesus. Uma hora ele vai voltar. Mas não é necessariamente neste momento, embora a gente não deva menosprezar isso, porque de fato ele vai voltar para muitos que vão se encontrar com ele neste meio. Né? E o que está escrito em Mateus, no capítulo 24, versículos 5 e 6, diz assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, vai enganar até gente que tem discernimento, gente que alcançou a salvação neste tempo e espaço. De tão perfeito que é esse espírito do anticristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que Jesus falou que vai acontecer aí no fim dos tempos é que vai vir um grande homem estadista misturado com questões religiosas que vai ser o anticristo. Mas o fato de o anticristo ainda chegar não deveria nos tirar os olhos do discernimento dos atuais anticristos. Eles são muitos. Aqui Jesus disse que viriam vários. Eu estou dizendo isso porque quando a gente faz alguma postagem sobre o anticristo, alguém fala assim, o anticristo ainda vai vir, ele vai ser lá de Israel, vai ser da China. Olha, o anticristo, a gente não precisa falar deles agora, porque a gente não está nem dele agora, porque a gente não está nem na época dele. Agora, os anticristos, a palavra de Deus nos instiga a sempre examiná-los. Já que a gente está examinando as guerras, os rumores de guerras, as doenças, fome, mortandade, por que não vamos falar dos anticristos? Nós temos alguns presentes. E eu tenho dito, e tenho recebido grande resistência, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O atual presidente da República do Brasil, ele é um desses anticristos,
precisamente porque ele tem recebido o apoio e a cobertura maciça dos cristãos. Alguém fala assim, como você pode dizer que esse cara que é visto pelos cristãos como alguém de Deus é um anticristo? Ora, não é porque um líder tem o apoio de boa parte da massa que ele é divino, não. Essa mesma massa, lá no passado, olhou para Jesus e achou que ele era um malfeitor, e gritou, crucificam, crucificam. Foram essas mesmas pessoas. É isso que é o espírito do anticristo, de acordo com a palavra. É você olhar para o santo de Deus, Deus em pessoa, e mandar crucificá-lo. E ao mesmo tempo, olhar para alguém que parece de Deus, mas que pelas obras mostra uma outra coisa, e dizer, é de Deus. É de Deus porque porque muitas pessoas de Deus o estão apoiando. E aí Jesus disse, vários vão surgir assim na história. E em meio à pandemia da Covid, nós temos um anticristo assentado na presidência da República, com uma vantagem que ele tem em relação ao anticristo que virá. Ele tem chance de conversão. Sabe onde é que estaria a chance de conversão do presidente Jair Bolsonaro? No fato dos olhos dos crentes se abrirem e todo mundo falar, Senhor, nos ajude. Aí esse homem, ele primeiramente ia mostrar a verdadeira face dele, e depois ele iria se converter, se ele resolvesse levantar contra os olhos abertos. Mas o que tem atrapalhado o presidente a se converter? A cegueira dos próprios cristãos. Muitos falsos cristos apareceriam, uns de maneira descarada e outros disfarçados, porque eles sempre são protegidos por uma casta religiosa. E é tão terrível isso porque a gente criou um estereótipo tão fixo em relação ao anticristo, que aí as pessoas já não ouvem mais o que eu tenho a dizer, porque elas estão esperando um determinado anticristo, sendo que o diabo ele vai anestesiando a humanidade, igual alguém que coloca um sapo na água fervendo. Ele vai ficando lá, quando ele vai ver, a água já está fervendo e não deu tempo de raciocinar. Por isso o tempo de pensar e raciocinar é agora. O anticristo vai vir? O anticristo vai vir? Vai. Mas eu preciso olhar agora para os anticristos que estão diante de mim, bem na minha cara. E eu tenho aqui para vocês 7 sinais de que, independentemente de como será o anticristo lá na frente, os anticristos eles mostram 7 sinais que a gente pode ver no atual presidente da República Brasileira. Olha só, primeiro, os anticristos eles vêm operando sinais e prodígios. Quando a gente fala de prodígio, a gente está falando de prosperidade. A economia vai ficar boa, as igrejas estão tendo mais liberdade, as igrejas vão ser isentadas de impostos. O homem tem aberto as portas para nós, ele tem aberto as portas para a igreja, ao mesmo tempo que ele, como presidente da República, vai oprimindo outras crenças, outras tradições, e você pensando, não, porque a gente tem que ter um presidente que puna isso. Não, o presidente não é para fazer isso. Ele foi eleito por toda a população para deixar fluir aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador e aqueles que creem em outras crenças, porque eles também pagam impostos. Então, quando um crente se alegra com o fato de um presidente querer impor uma crença, ele dizia isso em campanha, né? Não, nós somos uma cultura judaico-cristã, as outras religiões que se retirem. Ele está dizendo que ele é anticristo porque nem Jesus em pessoa quis forçar a humanidade a compreender o seu evangelho via imperador, via presidência. Ele mandou a gente semear e não implantar. Mas o anticristo vai implantar e vai ser próspero nisso. São sinais e prodígios. E os sinais? Os sinais está exatamente naquela característica que Apocalipse 13 mostra acerca de uma das bestas históricas, né? Mostra que uma de sua cabeça foi ferida mortalmente, ou seja, foi ferida para morrer, mas ela escapou da morte e dali para frente ela passou a ser reverenciada, respeitada e até adorada. Olha, não temos como negar o fato de que o nosso presidente, e eu não estou dizendo que ele fez isso de propósito não, mas ele vem de uma história que, seja por marketismo ou seja verdade, a história é essa. Ele levou uma facada mortal e dela escapou. Há muitos questionamentos sobre isso, né? O que nós sabemos, eu e você que estamos distantes, que estamos diante da imagem, o presidente escapou de uma ferida mortal. E não tem nenhum problema ele ter escapado de uma ferida mortal. O problema é o que vem depois. Ele passou a ser adorado em função disso.
Ele vinha perdendo as eleições, ele não conseguia ser um candidato destacado, como ele não foi deputado a vida inteira, mas de repente com uma ferida mortal de uma facada, ele escapa daquilo. Claro, ele atribui a Deus, ele como indivíduo tem mais é que ficar grato pela vida que ele teve. O problema é a multidão olhar para isso e falar, ó, essa característica de ser adorada porque sobreviveu à morte é uma característica típica da grande besta que virá lá na frente e dos anticristos que vão surgindo na história. Né? Daí os sinais e prodígios, porque primeiro sinal, os sinais e prodígios, segundo sinal, eles escapam da própria morte. Terceiro sinal, que você pode me xingar de tudo que você quiser, mas você não tem como negar, está em Apocalipse 13. O presidente, desde sempre, desde quando ele era deputado, todos nós sabemos que ele tem uma boca que frequentemente profere arrogâncias e blasfêmias. Então nós sabemos que o tempo todo, como homem público, ele foi um homem que proferiu arrogâncias e blasfêmias, tipo essa aqui, ó. Vamos começar matando uns 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Porque foi-lhe dada uma boca que fala arrogâncias e blasfêmias. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o homem que enfiava rato nas vaginas das mulheres que eram torturadas, para não dizer as outras macabrosidades que ele praticava. Mas quem foi eleito recebeu uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E disse também, agora você de casa, contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Um filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Porque foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Agora, gostar de homossexual, ninguém gosta. Porque foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Porque não é questão de gostar de homossexual, é gostar de gente em meio àquilo que você não entende em relação às pessoas. Mas ele foi eleito dizendo essas coisas. O afrodescendente mais velho lá não pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar servem mais, disse aquele que recebeu uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa, disse aquele que recebeu uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. E ele diz mais. Não vai ter 1 centímetro demarcado para ser terra indígena ou quilombola. E ele foi eleito dizendo essas coisas por aqueles que dizem adorar a Jesus. Por quê? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. Eu não empregaria uma mulher, estava dizendo, eu não empregaria uma mulher com o mesmo salário de um homem. Porque foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Não vou estuprar você porque você não merece, vagabunda! Uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Tive 4 filhos homens. Na quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Pode ser um pai maravilhoso, mas um pai que entende que uma mulher é produto de uma fraquejada é só um pai que recebeu uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, se curvar a maioria. Acabou. Eles é que têm que nos respeitar. É interessante que essa blasfêmia que ele diz, essa arrogância, ele não pensa assim, por exemplo, para aquelas pessoas que ouvem música clássica. Né? Essas pessoas, elas não são minoria, não? Agora, o que ele chama de minoria aqui no sentido econômico e social é maioria. As mulheres que ele vê como minoria são maioria. Os negros da nação são maioria. O país já está caminhando para 56% de pessoas negras na sua população. Os nativos, não é questão de ser maioria ou minoria, eles estavam aqui, eles merecem o mínimo de respeito. Mas aí, essa minoria, aos olhos dele, tem que se curvar a maioria. O próprio presidente anticristo, ele pertence a uma minoria rica, privilegiada, ele descende de italianos e alemães que foram privilegiados nos governos passados e herdaram isso.
Essa é uma minoria que não quer se curvar à maioria populacional, né? Então, foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. E o pior, ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus. E aí é que está a sutileza. Porque a gente acha que blasfemar contra Deus é a gente xingar Deus. É aquele adolescente que fala assim, ah, Jesus, um cacete. A gente acha que isso é que é blasfêmia. Não é blasfêmia porque esse adolescente que diz essas coisas, ele não teve um contato, um conhecimento de Deus para o que ele está falando. Agora, o presidente, ele se arroga a ter um conhecimento, ele se vende como um cristão, ele diz que é a favor de Deus, mas ele quer estabelecer a vontade dele em nome de Deus. Ele diz que é a favor da família tradicional. Todo mundo já sabe dessas histórias, já está aí no seu quarto casamento. E basta você ver a entrevista do ex-ministro Bibiano, que faleceu há pouco tempo, né, misteriosamente, onde ele vai dizer como é que eram as dinâmicas interiores da família dos Bolsonaros. Ele diz que a propriedade privada é sagrada, mas quer entrar na propriedade dos indígenas para poder explorar as riquezas que ele acha que não pode ser explorado em outro lugar. Enfim, eu estou aqui de maneira bem empobrecida, mostrando que é alguém que recebeu uma boca que profere arrogâncias, porque ele é arrogante, inclusive no jeito dele falar, e todo mundo acha que isso é só um jeito engraçadinho, e uma boca blasfêmia, uma boca blasfema, né? E blasfêmia aí, não é nesse sentido de falar contra um Deus que não o conhece, é falar contra um Deus que ele julga conhecer, porque o mundo vai vendo isso tudo, e o mundo vai criando nojo de Jesus de Nazaré, o mundo vai criando raiva de Jesus de Nazaré, porque se você vê Jesus ser pessoas tão impiedosas quanto esse presidente, olha que como que o Bolsonaro ele é uma entidade, ele está chamando a atenção do mundo inteiro, no pior sentido da palavra, porque quanto mais arrogância e blasfêmias ele profere, mais ele é protegido por aqueles que deveriam clamar ao Senhor para arrancá-lo de lá, mas eles o colocaram ali. E que depois, como presidente, então, ele diz muitas coisas arrogantes. E eu acho engraçado esse feitiço, porque quanto mais arrogância ele profere, mais adorado ele vai sendo por aqueles que pensam estar seguindo a Jesus. Quando a gente fala em blasfêmia, a gente pensa que blasfêmia é o cara xingar Deus. Mas sabe qual é a maior blasfêmia? Jesus diz pra gente: nisto conhecerão que todos vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. O presidente e até os seus seguidores cristãos são pessoas que vêm mostrando-se profundamente sem amor. Elas são pessoas bem intencionadas, se chamam de pessoas de bem, mas elas não conseguem ter amor ao próximo. Elas acham que pobreza é fruto de incompetência, elas acham que não deveria haver um sistema único de saúde, porque essa coisa de governo dá dinheiro para o povo, e o governo não dá dinheiro para o povo, isso tudo é resultado dos nossos impostos. O que importa é a praticidade econômica, o que importa é a praticidade financeira, é manter os ricos com seus privilégios. O nome disso é falta de amor ao próximo, e isso é blasfêmia contra Deus. E o Bolsonaro é um cara, né, alguma das frases dele, por exemplo, enquanto as famílias estavam chorando pelas pessoas que foram perdidas na ditadura militar, ele vai e me faz um cartaz mostrando como que ele não ama o próximo, né? Quem procura osso é cachorro. Olha que falta de tato, de carinho, de amor. E alguém fala assim, ah, mas ele falou besteira. Eu achei legal, porque a maldade que ele profere com sua boca, ela encontra guarida em muitos corações. Preste atenção. Então, uma boca que profere arrogâncias e blasfêmia é essa incapacidade de exercer o amor de Deus no próximo. Quando você não olha para a pessoa e não consegue amá-la com o amor de Cristo e usa o seu papel de presidente da República para fazer desse jeito maldoso e ainda encontra apoio naqueles que dizem buscar a Jesus, isso é blasfêmia contra Deus. Porque nós seríamos conhecidos no amor que temos uns pelos outros. Foi Jesus quem disse isso. Está lá em João, do capítulo 14 até o capítulo 16, para a gente compreender. A quarta característica é que ele prevalece contra os santos. E aí a gente encontra aí um racha, né, na fé em Cristo Jesus. Porque você tem pessoas que dizem crer em Cristo Jesus, mas assinam embaixo todas as maldades que o presidente tem apresentado com suas palavras e obras.
Basta você ver que suas últimas medidas foi tirar um ministro da saúde que não queria adotar o quê? O tal do confinamento vertical. Ele quer deixar a população se contaminar. Porque ele, do alto do seu aparato pessoal, mesmo que ele se contamine, ele tem como se defender. Mas a população não tem como se defender. Ele sabe que a população está desesperada. E ao invés de ele agir como presidente da República e dar um exemplo, ele trocou o ministro da Saúde na esperança de que o outro seja mais econômico do que humano, mais economista do que humano. Não é? E aí ele encontra apoio em muitos que dizem adorar Jesus. Isso significa que ele prevalece contra os santos. Ou seja, não tem problema esse meu discurso não encontrar guarida nos seus ouvidos, porque eu já sei que o espírito do anticristo prevalece contra aquele que Deus separou para si. E não estou falando que só de mim não, eu sei que eu tenho muitos irmãos invisíveis que nem se manifestam como os haters vão se manifestar aí nos comentários desse vídeo. Quinto sinal, ele vai ser adorado em toda má obra que fará. Assim também com os anticristos. Eles fazem uma obra má e aí as pessoas dizem, não, é isso mesmo, tem que ficar com dó de ninguém, não, isso é mimimi. Neste momento, indígenas estão morrendo, mulheres estão sendo violentadas nas suas casas. E aí ele fala alguma coisa, porque o homem está em casa e bate na mulher. E ele é adorado ao falar isso. Né? Sexto sinal do anticristo, que pegam todos os anticristos, ele é assessorado por falsos profetas, porque o anticristo, o que virá, ele vai ter um falso profeta, que vai fazer até milagres diante dele para ele ser adorado. Mas enquanto o anticristo não chega, os anticristos, incluindo o atual presidente do Brasil, ele tem os seus falsos profetas. Ele tem os pastores que estão preocupados com arrecadar o dízimo do povo, em comprar as suas grandes fazendas, seus muitos gados, em manter as suas muitas mansões, os seus templos de Salomão comprados com a oferta do povo, mas que depois o povo tem que pagar uma fortuninha para poder visitar um templo que eles construíram com o dinheiro e o suor deles. Ou seja, é exploração humana, é imposição, é pastor querendo ser obedecido mais do que Deus. São estes pastores que neste momento têm apoiado o presidente da República. Temos um ou outro ingênuo. Posso citar aqui Luiz Hermínio, citei um nome. Eu poderia dizer que ele é um homem bem intencionado, mas ele está encantado com o presidente porque o presidente ora, jejua, sem perceber que anticristos oram e jejuam. O que Deus está querendo ver é se o anticristo sabe amar o próximo, e o anticristo não consegue amar o próximo. Porque para o pastor Silas Malafaia, profetizar é você proferir. E esse é um engano, porque Deus não mandou ele falar aquilo. Ele está dizendo que ele profetiza que não vai haver mortes por causa da Covid-19, ele profetiza um monte de coisa lá, porque Deus não mandou ele falar nada disso. E é aí que ele se torna um falso profeta. Porque o profeta bíblico do termo é aquele que tem buscado ao Senhor e Deus fala assim, olha, vai lá, grava um vídeo e fala isso para o meu povo. Deus não disse isso ao Silas Malafaia. Eu creio que Deus continua falando por meio de profecia. Embora a gente também possa correr o risco de ter muita gente por aí alucinada, falando coisas que não foi Deus que mandou falar, foi alucinação. Agora, essa palavra profética que o Silas Malafaia lança no vídeo dele aí, não foi ordem do Senhor, não. E é isso que faz dele um falso profeta, porque ele tem duas funções macabras aí. Primeiro, ele está dizendo coisas que Deus não o mandou dizer, porque o mundo está tendo que se ver com esse vírus, a humanidade inteira. Ele diz essa falsa profecia em meio a outras mentiras propaladas, dizendo que aqui não vai haver morte porque nós temos um clima mais quente aqui no Brasil, quando na verdade o Equador está aí para provar que essa teoria dele é estapafúrdia, tanto quanto as teorias loucas do Bolsonaro. E terceiro, ele está dizendo que o mal não vai atingir, quando na verdade o mal já está se alastrando. Então não é hora também de ficar fazendo profecias que Deus não mandou fazer. Aí vem o Malafaia, não, faça isso tudo porque eu estou profetizando. Está profetizando maldade sobre a sua vida. É um falso profeta, porque ele está falando em nome de Deus, mas Deus não mandou ele falar. Ele está proferindo e querendo que você acredite que aquilo é uma profecia. E ele está fazendo a cristandade crer no abracadabra, que é, se eu falei vai ter que ser assim porque eu sou ungido do Senhor. Não, o ungido com U maiúsculo, Jesus, nosso Senhor, falou, não, gente, certas coisas têm de acontecer, e aí, quando certas coisas têm de acontecer, o que nos sobra é a
Prudência. Quem estiver em casa não saia, quem estiver no eirado não desça. Tomara que isso não aconteça no sábado nem no inverno. Vamos torcer. Mas, nesse sentido, em meio a essa tempestade, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que aí até o será salvo adquire um teor misterioso, porque será salvo, uns serão salvos da morte e outros serão salvos em meio à morte. Então não dá para ficar liberando essas palavrinhas proféticazinhas, confundindo os economistazinhos. Então, Silas Malafaia, em nome de Jesus, volte à sensatez. Eu não estou torcendo pela morte de ninguém, não. Eu só estou torcendo para que todos nós sigamos a prudência que o nosso Senhor seguiu quando ele foi homem. Existe um momento de ir à luta e existe um momento de recuar, porque em todo momento o tempo é da gente ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. O mundo está se vendo com uma Covid-19. Não é o Brasil que vai escapar disso, não. Quem vai escapar é quem for ouvir a voz da sensatez. Uns vão entender que a sensatez diz, olha, meu servo, chegou a sua hora. E outros vão entender que a sensatez é dizer, vou livrar vocês, mas por favor não façam teologias malafaicas em cima disso. Outra coisa, anticristo parece Deus, mas ele age em nome de 3 entidades. Ou seja, o anticristo e os cristãos que seguem o espírito do anticristo, ou seja, o espírito do anticristo, eles parecem estar fazendo algo em nome do Senhor, mas eles estão agindo em nome de 3 entidades, daí o número 666, que é o quê? É o desejo humano manifestado em 3 instâncias. Claro que quando vier o anticristo haverá um número exato para calculá-lo, mas acerca do espírito do anticristo eu estou dizendo, é a manifestação tríplice de desejos humanos escondidos, que eles vão se manifestar por meio do diabo, daí o anticristo ser uma besta que é possuída pelo dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que é também provocado e possuído pela própria besta de 7 cabeças e 10 chifres que emerge do mar, dos mares, dos desejos, das frustrações, da vontade de dominar este mundo, de tornar o Brasil cristão. E o Brasil nunca vai se tornar cristão, no máximo vai se tornar um Brasil cristão, que é gente impondo ideias cristãs sobre uma sociedade que não foi convencida pelo Espírito Santo. Preste atenção no espírito do anticristo. E a terceira entidade são os seus falsos profetas, que vão vir assim, eu libero a palavra sobre a sua vida. Ou então vão vir com aquela história de o presidente está certo porque eu preciso voltar a fazer meus cultos. E mesmo as pessoas vendo que tem pastores morrendo ao afirmarem essas coisas, eles fecham os olhos e falam assim, não, viva o presidente, eu quero crer no presidente. Então, daí o 666, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Desejo humano, desejo humano, desejo humano. 666. Diga-se de passagem, nosso presidente, ele já até chorou aí por esses dias, porque ele está com muita raiva de ter de favorecer a população que o elegeu, mas pela qual ele nunca se importou. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A ideia anticristo ela é tão terrível que as pessoas elas praticam a mentira achando estarem praticando a verdade, elas dão crédito à mentira e atribuem todas as mentiras à glória do Senhor. Ele já vem aí fazendo seus shows de imagem. A primeira vez, ele supostamente aceitou Jesus. Aí quando você vai ver a gravação, ele está aceitando Jesus naquele palácio. Ou seja, ele nem aceitou Jesus no sentido que os evangélicos dão ao termo. Ele estava dizendo o seguinte, eu estou permitindo que Jesus seja o Senhor desse palácio, coisa que nunca aconteceu antes, disse ele lá do Planalto. O que é uma grande mentira. Nós tivemos ali muita gente temente a Deus. Só que os crentes entenderam, e tá vendo, o Bolsonaro se converteu, o Bolsonaro aceitou Jesus. Porque é isso que diz o versículo. Eles têm dado crédito à mentira. Mentira não é essa coisa descarada, mentira é aquilo que mais se parece com a verdade. Porque quando um presidente fala que aceitou Jesus no palácio, ele está te dizendo que ele é maior do que Jesus. Até parece que Jesus precisa que um Bolsonaro o aceite naquele palácio. Né? Numa outra feita também,
ele liberou uma palavra profética, então alguém instruiu ele, faça assim que o mal não sobrevive. Aí ele vai lá e libera uma palavra profética daquelas do tipo Silas Malafaia. Então é isso que a gente chama de mentira, porque parece com verdade, mas é tudo um jogo político, ideológico, fundamentalista e, sobretudo, anticristo. Porque as pessoas olham para isso, elas aprendem a se apegar à magia, à mágica, ao desespero e continuam de fato sem buscar a Jesus. Ô, gente, vamos nos lembrar que o nazismo foi um período da história extremamente religioso. O nazismo tinha muita religião, de judeus, de cristãos, e olha a mortandade que se alastrou. Então não é hora de ouvir bestas. Sejam elas o presidente da República, na qualidade de símbolo do anticristo, sejam elas os pastores que, em nome da cegueira imposta pelo espírito do anticristo, estão agindo como falsos profetas. É um presidente que foi eleito com o discurso de que ele era a favor de Deus, da família tradicional, dos usos e costumes. É uma pergunta que um cristão, uma pessoa que tem Cristo, deveria fazer. Por que eu preciso de um presidente que vai impor uma religião sobre a sociedade, se nem o próprio Cristo quis impor as ideias dele sobre a sociedade? Você nunca vai ver Jesus reunindo congressos para convencer a Grécia de alguma coisa. Reunindo congresso, hoje é a multiplicação do pão, mas antes chama os romanos para cá para eles ouvirem Deus falando. Você não vai ver Jesus fazendo isso. Aí os cristãos querem um presidente que vai impor os valores cristãos na presidência da República. Se vocês forem lá naquele programa Roda Viva, a última entrevista que o Gustavo Bebiano deu lá, eu assisti na íntegra, ele chega a dizer isso, que uma coisa que ele poderia dizer do Bolsonaro é que o Bolsonaro acredita pessoalmente que ele é de fato um Messias, que ele está aqui para consertar a nação. Ele tem essa crença pessoal que é uma alucinação. Porque apesar de ele ter essa crença pessoal de que ele vai converter o Brasil para as ideias cristãs e tradicionais, na prática ele faz uma outra coisa. Por exemplo, o discurso é que ele veio unir a nação. Você está vendo nesse momento que a nação está uma briga terrível. As divisões familiares, é isso que é anticristo, porque o discurso é da união, mas a prática é da desunião. O próprio governo dele é todo desunido, está sendo adorado, porque os cristãos falam assim, não, ele é de Deus, olha só, o nosso presidente está falando em nome do Senhor. Tem muita gente ali que crê em Deus, mas, na verdade, Deus é só uma desculpa para ele ter uma fé cega no presidente. Né? E o que isso tem a ver com o anticristo? Porque acaba que esse discurso leva a gente exatamente para aquilo que as pessoas não querem admitir que está acontecendo no Brasil, que é a veia nazista. O que se dizia no nazismo? Olha, então, que morram os maus e vivam os bons. E aí, esses que vão sobreviver vão continuar expandindo essa fé suicida e assassina, que às vezes não mata a pessoa, mas vai matar gerações. Que foi desse jeitinho aí que o nazismo começou na Alemanha, especificamente falando, né? E os fascismos pelo mundo afora. E o que você tem a ver com o espírito do anticristo? Porque, neste momento histórico, tanto agora quanto no nazismo, os cristãos assinaram embaixo essas medidas. Judeus foram consumidos no nazismo. Muitos judeus apoiavam isso, com esse discurso. Olha, se meu parente morreu lá pela mão do Hitler, é porque ele tinha que morrer. Olha que discurso mais satânico. E cristãos apoiarem isso, é isso que a gente chama de espírito do anticristo, porque, mas todo presidente tem as suas corrupções, etc. A diferença histórica é que, neste momento, no Brasil, quem colocou esse presidente lá foram os cristãos. Aí, quando eu falo cristãos, são católicos, simpatizantes de ideias cristãs tradicionais e, em sua massa, massivamente, os evangélicos. Né? A gente vê aí um ou outro destoando disso, mas a massa evangélica colocou o presidente lá e a massa evangélica está 24 horas por dia cuidando de mantê-lo lá. Quando que isso um dia aconteceu na cristandade? Quando que Jesus apoiou publicamente um líder político? Ele foi colocado por Deus. É isso que a Bíblia chama de espírito do anticristo, até espírito da besta, que é você ficar adorando um ser que está ali contra você, contra o evangelho, e você não consegue chegar a isso por uma mera questão ideológica. Não. Eu prefiro que seja assim do que aquele outro pessoal volte. Que o Bolsonaro ele apresenta um sinal bíblico, e todos os anticristos da história apresentaram, todos eles são pessoas ligadas a contendas, a intrigas. Mas todo líder a diferença é que este líder atual, ele é apoiado por cristãos. É isso que muda tudo. E quando eu falo isso, que o Bolsonaro é uma das bestas históricas, ou um anticristo,
Eu não estou aqui dizendo que ele é do mal, que ele é do diabo, que ele vai para o inferno. Estou dizendo que ele é um ente histórico que está cumprindo esse papel de besta e que poderia ser livrado se os cristãos passassem a resistir. Que anticristo é essa coisa que vai misturar fé com política e com anti-humanidade. É o que a gente vê. E o Bolsonaro, ele faz tudo de errado e ele nega o tempo inteiro para continuar fazendo tudo errado. Isso é típico de quem tem espírito da besta. Daí o termo bíblico ser besta, porque é uma besta. Tem tamanho e não tem noção nenhuma. A Bíblia fala que essa besta, que surge historicamente falando, ela surge do mar. O que é o mar no sentido da profecia? Das circunstâncias, dos milhões de desejos humanos reunidos. Ou seja, um Bolsonaro no poder significa que a gente gosta de matar. Um Bolsonaro no poder significa que a gente é racista, sim. Porque nesse momento, a quantidade de gente que está morrendo, né? O Bolsonaro está no poder, ele quer que o Brasil acredite que militar, só por ser militar, não comete crime. Isso é uma coisa bestial, porque existem muitos militares que trabalham bem. Mas eu não posso dizer que qualquer crime que o militar cometer vai ser ignorado, não, porque, infelizmente, principalmente se tratando dos militares do Rio de Janeiro, eles fazem coisas horrendas lá. E aí a população não tem poder de denunciar, e agora o Bolsonaro quer que nenhum desses crimes seja investigado. Estas são as 7 características do espírito do anticristo, que vai aparecer no anticristo, mas que está presente no mundo, vai dizer João. Quem preferir não discernir essas coisas que eu acabo de falar, não discerna.